Olá, caros estudantes, bem-vindos a mais uma aula de biologia. Na aula de hoje, eu vou falar sobre um tema muito importante que é a reprodução. Vem comigo! A reprodução em biologia, ela é um processo biológico classificado como sendo vital, que em tese todos os seres vivos têm essa capacidade de se reproduzir. E basicamente para que serve o mecanismo da reprodução? A reprodução ela é um processo biológico vital que garante a perpetuação das espécies. E o que quer dizer perpetuação das espécies? Dar continuidade às espécies. Esse processo reprodutivo ele pode acontecer basicamente em todos os seres vivos, desde os mais simples, como bactérias, protozoários, passando por fungos, plantas, animais. A única exceção seria o vírus, né? Porque o vírus, para ele conseguir fazer o mecanismo reprodutivo, ele vai depender de uma célula hospedeira para tal processo. Seguindo adiante, nós temos os tipos básicos de reprodução. Quando falamos em seres vivos, as duas formas principais de reprodução são a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Vamos falar um pouquinho a respeito de cada uma dessas formas de reprodução. A primeira reprodução, ela é chamada de assexuada. Como o próprio nome já diz, o termo a na frente dá a ideia de não. Quer dizer que o indivíduo que faz o processo assexuado, ele não vai ter sexo, tá? O indivíduo que faz o processo assexuado tem algumas vantagens. Por exemplo, o indivíduo que faz a reprodução assexuada, ele pode se reproduzir sozinho, um único indivíduo. Outro dado importante, o indivíduo que faz esse mecanismo, ele se reproduz em um curto prazo de tempo, gerando um grande número de indivíduos, chamados de clones ou cópias. Porém, tudo na sua maneira pode apresentar algumas desvantagens. Por exemplo, a reprodução assexuada ela vai gerar indivíduos geneticamente iguais, os famosos clones. Por ser um processo assexuado, não vai envolver a troca de material genético. E por todos serem iguais, isso pode ser considerado uma característica menos vantajosa para a sobrevivência dos seres vivos. Em contrapartida, a outra forma de reprodução, chamada de reprodução sexuada, tem duas vantagens fundamentais para os seres vivos. Primeiro, os indivíduos que fazem o processo sexuado, eles vão garantir a troca de material genético. E essa troca de material genético, ela vai ser dada por meio de células chamadas de gametas, o espermatozoide masculino e o óvulo feminino. Essa troca de gametas vai garantir o aumento da variabilidade genética. Porém, todo esse mecanismo de reprodução sexuada, ele vai ser um processo um pouco mais demorado. O indivíduo, para conseguir fazer esse mecanismo, ele vai precisar de 2 indivíduos, salve raro o processo chamado de partenogênese. Mas, de uma maneira geral, os indivíduos precisam de 2 seres para conseguirem se reproduzir sexuadamente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as formas de fecundação dentro do processo sexuado. Tem 2 formas de fecundação principais, né? A primeira forma de fecundação, ela é chamada de fecundação externa, onde o indivíduo ele vai basicamente fecundar o óvulo fora do corpo, basicamente na água. Isso acontece muito com os anfíbios, né? Como a gente pode observar, quando eles vão para a água, né, o macho lança o espermatozoide, a fêmea lança o óvulo e a fecundação é uma fecundação externa. Também temos a fecundação interna,
A fecundação interna ela vai acontecer em alguns animais mais evoluídos, como os répteis, as aves, os mamíferos, né? Dentro de órgãos reprodutivos é um processo menos custoso do ponto de vista energético. Os indivíduos que se reproduzem sexuadamente, alguns deles podem botar ovos, e os indivíduos que botam ovos são classificados como sendo animais ovíparos. E esses animais ovíparos, eles basicamente vão sair de fora do corpo da mãe, tá? E eles vão botar esses ovos, como as aves, os insetos e alguns mamíferos, como os mamíferos monotremados, como no caso do ornitorrinco. É um animal mamífero que bota ovo, uma classificação particular dentro dos mamíferos. Também temos os animais chamados de ovovivíparos. No caso, eles vão reter essa célula ovo dentro do corpo da mãe até a sua eclosão dos embriões. Temos alguns peixes que fazem isso, né, como tubarões, alguns escorpiões e até mesmo as cobras venenosas. E a última forma de estágio de desenvolvimento se dá por meio dos animais vivíparos. Os animais vivíparos, o embrião ele se desenvolve dentro da cavidade uterina da mãe. E é lá dentro do útero da mãe que o embrião vai obter todos os seus nutrientes. Vai ter uma troca entre a mãe e o baby. Isso é muito comum nos seres humanos. Quando a gente fala de reprodução, alguns termos também são aferidos quando falamos em reprodução sexuada. Por exemplo, nos animais, né, eles apresentam indivíduo de sexo masculino e feminino. Né? Os indivíduos de sexo masculino têm as gônadas, que são os órgãos especializados em produzir gametas. Essas gônadas masculinas, elas recebem o nome de testículo, que por sua vez vão produzir os gametas chamados de espermatozoides. Já no caso do indivíduo feminino, as gônadas são os ovários, que vão produzir a célula reprodutiva chamada de óvulo. Já no caso dos vegetais, também podem ser de sexo masculino e feminino, tá? Só que o vegetal masculino, ele tem a gônada chamada de anterídeo. Esse anterídeo, por sua vez, né, ele vai produzir o anterozóide, que é uma espécie de um gameta flagelado da planta masculina. E a planta feminina, ela vai ter a gônada arquegônio, que vai produzir a célula chamada de oosfera. Vamos agora falar um pouco sobre o processo da reprodução humana. Para sabermos a reprodução humana, nós temos que identificar os aparelhos genitais, tanto feminino como masculino. O aparelho genital feminino ele fica localizado na cavidade abdominal, basicamente para dentro do corpo da mulher. O aparelho genital feminino ele é formado de algumas estruturas importantes. Por exemplo, o pudendo feminino, que é a região mais externa, que recobre todo o aparelho genital, formado pelos grandes e pequenos lábios. E depois do pudendo feminino, a gente pode observar o canal vaginal. O canal vaginal ele é um local importante, não só para abrigar o pênis, né, na hora da cópula, mas também o canal vaginal é por onde vai sair todo o processo do ciclo menstrual. Esse canal ele é um canal mais ácido, justamente para evitar a proliferação de bactérias. Na porção final do canal vaginal, nós vamos encontrar o colo uterino. O colo uterino é a região que delimita a parte final da vagina e a parte inicial do útero. O útero é uma cavidade interna responsável por dois mecanismos fisiológicos na mulher. O primeiro é abrigar o embrião durante todo o desenvolvimento embrionário, indicando que essa mulher está grávida de fato. E o segundo é garantir o ciclo menstrual, quando essa mesma parede do útero começa a descamar, tá? Quando acontece a fecundação na parede do útero, né, vai ocorrer basicamente o quê?
tá? Vai acontecer aquilo que a gente chama de fixação da célula chamada de blastocisto. A partir do momento que houve a fixação do blastocisto lá na parede do útero, eu digo que de fato essa mulher está grávida, tá? Mas todo o mecanismo da fecundação para acontecer, gente, ele vai acontecer em uma outra região que não é o útero, tá? O útero só abriga o embrião e desenvolve ele lá, tá? Todo o processo da fecundação feminina vai acontecer em estruturas chamadas de tubas uterinas, né? As tubas uterinas, elas estão em pares, lado esquerdo, lado direito. É para lá que o espermatozoide vai nadar para a fertilização do óvulo. E quando acontece isso, de fato, vai formar uma célula chamada de célula ovo ou zigoto, tá? Então, para essa mulher ter sua efetividade na fecundação, os dois ovários, né, eles vão ter que produzir o óvulo. Geralmente, a mulher vai ovular de um lado e depois de um outro, mês a mês, né? Um ovário ovula de um lado, no outro mês o ovário ovula do outro. E a liberação desse óvulo, que é a finalidade do ovário, é garantir de fato que essa mulher possa fertilizar no futuro, tá? Então, essas são as estruturas reprodutivas femininas. O dendo feminino, canal vaginal, o útero, seguido de 2 ovários para a ovulação e de 2 tubas uterinas para ocorrer a fertilização. Então, assim que funciona um pouco do aparelho genital feminino. Como podemos observar nessa outra imagem, todo o processo desse aparelho genital feminino é responsável por um processo fisiológico que acontece em todas as mulheres. Geralmente, esses processos fisiológicos vão acontecer lá por volta dos 12 a 13 anos de idade, que é a iniciação de um ciclo biológico chamado de ciclo menstrual. Esse ciclo menstrual ele começa mais ou menos de 12, 13, 14, 15, depende de mulher, tá? E esse ciclo menstrual vai ser o quê? Basicamente, vai ser a renovação da parede do útero. Então, todo mês, a mulher, né, normal e saudável tende a passar por o processo da menstruação. Essa menstruação é quando a parede do útero começa a descamar e ela é controlada por 2 hormônios, um chamado de estrógeno e outro chamado de progesterona. Quando os níveis desses hormônios caem, a mulher vai sangrar. E esse processo de sangramento durante seu ciclo menstrual é essencial para a renovação da parede do útero, que ela vai renovando mês a mês, tá? Então, além da parede do útero abrigar o embrião, ela também é responsável pelo ciclo menstrual feminino. Vamos agora aprender um pouco sobre a fertilização. Como eu falei para vocês ainda há pouco, para ocorrer a fertilização, todo o mecanismo dele vai acontecer nas trompas de Falópio, que também são chamadas de tubas uterinas. Como regra geral, um espermatozoide fecunda um óvulo, que é aquilo que a gente chama de monospermia, tá? Então, o espermatozoide ele não vai entrar todo, vai penetrar apenas a parte mais importante, que é a parte da cabeça e uma parte do colo, para garantir a união dos gametas, que é o processo chamado de cariogamia, que é a união do núcleo dos gametas, masculino e feminino, finalizando então a fertilização. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o aparelho reprodutor masculino. Diferentemente do feminino, que fica para dentro do corpo, o masculino fica para fora, né? O homem, ele tem o aparelho masculino, a genitália masculina externa. Como podemos evidenciar, o homem vai apresentar 2 testículos, que estão abrigados por um saco ou bolsa escrotal, tá? Os testículos são responsáveis tanto pela produção dos espermatozoides,
que são essenciais para a reprodução, como também para a produção da testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Ele está todo recoberto pela bolsa escrotal, e essa bolsa escrotal ela é um tecido que reveste basicamente o testículo, tá? Acima dos testículos podemos encontrar o epidídimo, acima dele. Qual é a finalidade do epidídimo? Os espermatozoides foram produzidos no testículo e vão ficar armazenados no epidídimo. À medida que houver uma necessidade, de estímulo sexual, esse epidídimo vai sofrer contrações. E essas contrações do epidídimo vão fazer com que esses espermatozoides saiam de lá e se direcionem a um canal, chamado de canal deferente. Esse canal deferente vai fazer um trajeto desse espermatozoide, que vai basicamente epidídimo, canal deferente, depois do canal deferente, ele vai para a vesícula seminal, tá? A vesícula seminal, gente, ele é uma glândula que vai auxiliar na produção de energia para o espermatozoide, para ele poder conseguir fertilizar o óvulo, Então, a glândula seminal ou vesícula seminal vai produzir energia, a glândula prostática mais abaixo, juntamente com a glândula bulboretral, vão ajudar no processo de nutrição desse espermatozoide, justamente para a formação do sêmen, tá? O sêmen é aquele líquido que não contém apenas espermatozoide. Ele tem um líquido alcalino para neutralizar a ação da acidez do pH vaginal, mais os espermatozoides, que vão sair, vão passar por um órgão copulador chamado de pênis, que vai ter que ficar ereto. Ele vai se entumecer de sangue, o pênis, os corpos cavernosos e esponjosos se entumecem de sangue e, consequentemente, ocorre o processo fisiológico chamado de ereção. E depois da ereção, é quando o pênis está ereto, ele vai ejacular, eliminar esse sêmen para basicamente ocorrer o processo da fertilização. Mais informações vocês poderão adquirir com os seus monitores. Desde já, agradeço a presença de todos e espero até a próxima aula. Tchau, tchau!